Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos tratar dois assuntos muito importantes sobre os múltiplos e divisores, o MMC e o MDC. Primeiro vamos falar sobre o MMC, ou mínimo múltiplo comum. Qual é a função do mínimo múltiplo comum? Ou vamos traduzir para nosso ficar mais fácil, o menor múltiplo em comum, ou menor número em comum entre duas tabuadas? Vamos lá verem isso na prática. Vocês podem acompanhar no livro de vocês, tá? Está lá a partir da página 194. Então vamos lá. O que é mínimo múltiplo comum? Primeiro, nós temos que trabalhar com os múltiplos. Então aqui eu coloquei os primeiros múltiplos dos dois números aqui em questão. Eu peguei os múltiplos do 6 e os múltiplos do 8. Então eu fui lá, peguei os múltiplos do 6, começando pelo 0. O 0, queridos, ele é múltiplo de todo número. Lembre que o 0 ele é múltiplo de todo mundo e ele tem a função de anular a multiplicação. Então, quando eu multiplico qualquer conta por 0, eu estou anulando. Então, por quê? O resultado me deu 0, ok? Vamos lá. Os múltiplos do 6 são nada mais, nada menos que a própria tabuada do 6. 0, 6, 12, 18, 24 e o 30 e assim vai sucessivamente. De 6 em 6. Os múltiplos do 8. 0, 8, 16, 24, 32 e 40. Quando nós trabalhamos com o mínimo múltiplo comum, nós selecionamos os múltiplos que aparecem ao mesmo tempo nas duas tabuadas, nos dois conjuntos. Quando nós vamos analisar os dois conjuntos de múltiplos, nós vemos que tem o 0, mas o 0 é o anulador, né, da situação, ele anula, então ele não entra no quesito, e nós temos ali o primeiro número que aparece nessas duas sequências em comum, é o 24. Claro que vai ter infinitos outros números múltiplos em comum, mas o menor deles, o mínimo, olha a palavra, o menor múltiplo em comum entre o 6 e o 8 é o 24. Eu tenho um outro exemplo aqui, que está lá na página 194, que é sobre 3 relógios. Elane trabalha em uma relojoaria e ela alinhou perfeitamente os 3 relógios às 6 horas. Daí, cada relógio tem as suas características. O primeiro vai tocar o sino em um determinado tempo, o segundo em um outro determinado tempo, e o terceiro assim também. Ela foi lá e notou, ela fez as suas anotações e notou que o primeiro relógio tocou 6h15. Daí, os outros dois não tocaram. Quando deu 6h30, o primeiro relógio tocou e o segundo relógio também tocou. Então ela entendeu. Opa! Primeiro tocou 6 horas, né? Ela alinhou 6 horas, tocou 6h15, tocou 6h30. Então ela teve um intervalo de 15 em 15 minutos. Vamos esperar mais um pouco. O segundo relógio deu o primeiro toque 6h30. Não tenho como fazer comparações porque foi o primeiro toque. O terceiro relógio não tocou. Então ela esperou mais tempo. Continuou o seu trabalho, tudo bem. Passou mais um tempo, o primeiro relógio tocou. Quando ela olhou, era 6h45. Então ela pôde comprovar. O primeiro relógio estava caminhando de 15 em 15 minutos. O segundo relógio paradinho não, andando, né, normal, mas não teve mais nenhum toque. E o terceiro relógio não deu nem o primeiro toque. Passou mais um tempo, plim, plim, plim. Tocou os 3 ao mesmo tempo. Quando ela foi olhar nos 3 relógios, ela viu que era 7 horas. Então ela teve uma ideia. Então os 3 tocarão juntos sempre em hora cheia, ou de 60 em 60 minutos. Então ela encontrou um número em comum, ou um horário em comum, dos 3 relógios. Como que ela encontrou isso? Ela pegou os múltiplos do 15, que ela anotou, né? 15, 30, 45, 60. Então os próximos, as quantidades de minutos, iam se repetir de 15 em 15 minutos. 15, 30, 45, 60, 75, 90 e assim sucessivamente. Os múltiplos do 30, porque o segundo relógio estava caminhando de 30 em 30 minutos. Porque ela fez essa comparação e viu que o próximo relógio iria
tocar de 30 em 30 minutos novamente. Então ela fez essa anotação, as anotações, e viu que o segundo relógio tocaria sempre de meia em meia hora. E o terceiro relógio tocaria sempre de uma em uma hora. Traduzindo para os minutos, porque os outros dois estavam em minutos, traduzindo para os minutos, ele tocaria sempre de 60 em 60 segundos. Minutos, perdão. De 60 em 60 minutos. Então, ela viu sempre que, para os três relógios tocarem sempre juntos, eu preciso alinhar os tempos sempre juntos. Então, quais são os momentos que eles vão tocar juntos? Aos 60 minutos, aos 120 minutos, aos 180 minutos, aos 240 minutos. Ou seja, como o 30 e o 15 são os divisores do 60, nós conseguimos ver que o 60 apareceu na tabuada do 30 e apareceu na tabuada do 15, e é o próprio 60 que é o múltiplo do 60, nós conseguimos entender que o próprio conjunto do 60, o conjunto numérico dos 60, dos múltiplos dos 60, serão o que vão ditar a regra dos três relógios ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Os três relógios vão tocar juntos sempre de 60 em 60 minutos, ou de hora em hora, hora cheia, né? Então, só que ela queria saber assim, o mínimo múltiplo comum, ou o menor tempo em comum dos três relógios juntos foi 60 minutos, tá? É isso que nós vamos ter que trabalhar daqui para frente. Para encontrar o mínimo múltiplo comum entre 2, 3, alguns números, nós temos que trabalhar com o conjunto dos múltiplos desses números. No exercício da página 195, o exercício 32, nós vamos ver um pouquinho mais sobre esse assunto. Note que ali ele pediu para nós primeiro escrevermos os 10 primeiros múltiplos do 3. Eu fui lá e escrevi aqui para vocês os 10 primeiros múltiplos do 3. Lembre que podemos começar pelo 0, ou devemos começar pelo 0. O 0, 3, 6, 9, 12, sequência dos múltiplos do 3, queridos. Ele vai caminhar de 3 em 3, ou a tabuada do 3. Então, ele pediu no próximo exercício os 10 primeiros múltiplos do 7. Continuou trabalhando a sequência bonitinho, andando de 7 em 7. Daí ele pediu assim, quais desses números são múltiplos do 3 e do 7 ao mesmo tempo? O que é isso? Eles são múltiplos em comum, que vai aparecer na mesma tabuada, ao mesmo tempo na tabuada do 3 e também na tabuada do 7. Os números que estão, ou a sequência, dessa sequência que nós selecionamos, que estão aparecendo na tabuada do 3 e do 7, é o número 0, nós já vimos a classificação do 0, e o 21. Dessa sequência, tá? Existem muitos outros números múltiplos em comum, mas dessa sequência dos 10 primeiros é o 0 e o 21. Daí ele fez a pergunta, e o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 7, qual é? O menor número em comum que consegue multiplicar o 3 e o 7 é o 21. Nós conseguimos entender que o 21 vai atender à necessidade do 3 e do 7 ao mesmo tempo. Poderia ter um outro número em destaque? Poderia. O 42, por exemplo, o 42 vai aparecer nos múltiplos do 3, só que ele não é o menor número em comum entre o 3 e o 7. O menor, o mínimo é o 21, ok? E o que nós podemos dizer agora sobre máximo divisor comum? O MDC. Veja que lá atrás agora há pouco nós falamos sobre MMC. O M do início é mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo, porque os números múltiplos são infinitos, né? Só que os números divisores são finitos. É um grupo de números que tem fim. Nós não temos um grupo de divisores infinitos, tá? O grupo dos divisores são finitos. Ele tem um início, o início é o número 1, e nós temos um fim, que é o próprio número que nós estamos analisando. O conjunto dos divisores é assim.
E nós vamos trabalhar do mesmo jeito que nós trabalhamos com os mínimos múltiplos comuns, com o máximo divisor comum. Nós temos que analisar o conjunto dos divisores de 2 ou mais números e os números em destaque que aparecem nos mesmos, ou os números que aparecem em comum, nós vamos selecioná-los. Aqui eu peguei os mesmos números, os divisores do 6 e do 8. Lá eu tinha pego os múltiplos do 6 e do 8. Aqui eu peguei os divisores do 6 e do 8. Tá? Então vamos lá, os divisores do 6 e do 8. Do 6 é o 1 divide todo o número. O 2 divide todos os números pares. O 3, nós temos que fazer aquelas regrinha lá de somar os algarismos, ou analisar se o 6 tem na tabuada do 3, é claro que tem. E o próprio número 6, já que nós estamos trabalhando com o 6 é o próprio divisor dele. Os divisores do 8. 1, já acabei de comentar sobre 1. O 2, comentei a mesma coisa. O 4, porque o 8 aparece na tabuada do 4, e o próprio 8. Então vamos lá. O que é máximo divisor em comum? Para ser máximo divisor em comum, nós temos que analisar os divisores em comum. Nesse caso, os divisores em comum do 6 e do 8, que estão em comum, é o número 1 e o número 2. Os números que podem dividir os dois ao mesmo tempo é o número 1 e o 2. O 3 vai dividir o 6, mas ele não divide o 8. O 4 divide o 8, mas não divide o 6. Então, o 2 é o máximo divisor em comum que vai atender o 6 e o 8. Isso significa MDC, máximo divisor comum. Então, vamos lá. Eu vou trabalhar com vocês uma informação ou um exemplo que está lá na página 196. Duas professoras de uma escola querem formar grupos com meninas e meninos. Só que a quantidade de meninas e meninos é diferente. A quantidade de meninas do 5º ano é 40. Querem juntar e fazer grupos com a mesma quantidade, tá? As meninas são 40. Os meninos são 36. Então, eles querem ver uma quantidade que tenha a mesma quantia de meninas e a mesma quantia de meninos nesse grupo. E eles fizeram as divisões exatas. Então, as meninas, elas podem ter um grupo apenas, 2 grupos exatos, 4 grupos exatos, 5 grupos exatos, 8 grupos, 10 grupos, 20 grupos ou 40 grupos. 40 grupos de uma menina em cada, tá? Os meninos podem ter um grupo com os 36 meninos, ou 2 grupos, ou 3 grupos, 4 grupos, 6 grupos, 12 grupos, 18 ou 36. Todos eles conseguem ter a mesma quantidade de meninos em cada grupo. O que é o MDC? O MDC, nesse caso, ele vai entrar como a maior quantidade possível de equipes que vai atender as duas necessidades. Então, ele vai ter que dividir igualmente os dois ao mesmo tempo. Qual é o número que consegue dividir igualmente os dois ao mesmo tempo? Isso se chama MDC. Quando nós analisamos os divisores do 40 e do 36, nós analisamos alguns números. Então, os divisores do 40 e do 36 juntos são 1, 2 e o 4. Eu consigo dividir em um grupo, 2 grupos e 4 grupos. Ponto. Os dois fazem isso. Em comum, tá? Só que o MDC, qual é a maior quantidade possível de equipes em comum? A maior quantidade possível de equipes em comum é 4. Ponto. Tá? Vamos recapitular o que nós vimos até agora? MMC, mínimo múltiplo comum. O menor número em comum das 2 ou das 3 ou das 4 tabuadas analisadas. Então, o menor número que vai aparecer nas tabuadas, ao mesmo tempo, é o mínimo múltiplo comum. MDC, máximo divisor comum. É o maior divisor em comum. Olhando o conjunto dos divisores dos 2 ou dos 3 números, qual é o número que vai aparecer em comum entre eles? Que eu consigo atender às necessidades das divisões. Tá? Então,
MMC, menor múltiplo comum. MDC, maior divisor comum. Agora vocês vão fazer as suas atividades do caderno. Bons estudos